Graça e paz, amada igreja. Ao estudarmos a lição de hoje, partimos de uma reflexão sobre a excelência da pessoa e obra de Cristo. Seremos levados a refletir na importância de ter uma vida digna do Evangelho de Jesus e tomar conhecimento do que é ser um cristão verdadeiro, segundo os padrões de Deus. Nesta aula, o autor da revista nos convida a abordarmos os seguintes tópicos. Primeiro, crentes sabem quem é Jesus. Segundo, crentes confiam naquilo que Cristo fez. Terceiro, crentes fazem o que Cristo manda. Prosseguindo nosso estudo bíblico, na primeira carta de João, onde estamos estudando a nossa revista Vivendo no Amor de Deus, hoje abordaremos a lição de número 4, que tem por tema Características de um verdadeiro cristão, que se encontra pautada em João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. E caso você ainda não tenha tido a oportunidade de participar das lições anteriores, eu sugiro que separe um tempo precioso para acessar as aulas que estão disponíveis na página do YouTube. Isso facilitará um entendimento mais claro de todo o estudo da epístola que vimos até o momento. No decorrer da lição, estaremos fazendo a leitura do texto básico. Fazendo uma breve revisão, sabemos que João escreveu o seu evangelho para demonstrar de que maneira a pessoa consegue ser salva. Em João, capítulo 20, versículo 31, nos diz: "Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome." Ou seja, crer em Jesus Cristo. E na sua epístola, o apóstolo João deixa claro qual a finalidade principal que ele escreve: asseverar para aquele que crê em Jesus Cristo que ele está salvo, ou seja, ter a garantia da salvação. Senão vejamos em 1 João 5, versículo 13, "Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus." Outro sim, João vislumbra em sua carta outro propósito, que é combater e desmascarar os ensinos hereges dos falsos mestres que surgem dentro da própria igreja. Heresias estas chamadas de gnosticismo, do grego gnose, que significa conhecimento. Um ensino que misturava o misticismo oriental e o dualismo grego, tendo como doutrina central que o espírito era inteiramente bom e a matéria inteiramente má. Esse ensino embrionário, herético, falso e opositor da palavra de Deus não aceitava Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O apóstolo João ainda descreve claramente em sua carta 3 situações em que os salvos em Cristo podem, de certa maneira, aferir a fé e a certeza genuína da salvação. Primeiro, crer que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias enviado por Deus para salvar o mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 22 ao 23, nos diz: "Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai." Segundo, obedecer os mandamentos de Deus, que está na lição que abordaremos hoje. 3. Amar ao seu próprio irmão. 1 João 4, versículo 20 ao 21. "Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê." Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O apóstolo João, nestes versos que estudaremos, nos aponta o caminho para vencermos o pecado. Tem o propósito de nos encorajar a não pecar. A prática do pecado é incompatível com a nova vida em Cristo.
constataremos que a reconciliação e a restauração da comunhão com Deus é unicamente possibilitada pela expiação e advocacia de Cristo diante de Deus Pai. Que Cristo é a propiação pelos nossos pecados, sendo o único caminho para a nossa salvação. Aprendemos na última aula que todos nós somos pecadores, mas assim como o rei Davi reconheceu diante de Deus seus pecados e suas falhas e fraquezas, que possamos em espírito e em verdade buscar nos apresentar diante de Cristo pelo mover do Espírito Santo de Deus e permitir que Ele nos sonde e molde o nosso viver, o nosso caráter e crie em nós um coração restaurado através da nossa escolha de aceitar a Cristo Jesus e a escolha de se permitir viver o processo de santificação. Se você que está ouvindo essa aula e ainda não teve esse encontro genuíno com Cristo, permita ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Declare no dia de hoje: eu reconheço que não há outro caminho. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Lembre-se, Cristo pode moldar e mudar a sua vida. Mas você precisa fazer a escolha. A missão celestial da mediação de Cristo junto a Deus Pai faz de Jesus Cristo um advogado em favor de todos os pecadores arrependidos. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, nos diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E isso visa assegurar a plena salvação para todos quantos nele confiam. Em João 3,16 nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, é muito importante sabermos que o seu trato eficaz contra o pecado, porém, não significa que possamos fazer o que bem entendermos. Se não observarmos os mandamentos divinos, seremos tão fingidos e imorais quanto os mestres gnósticos. Mas, mediante a obediência dos mandamentos de Deus, o amor se aperfeiçoa em nós e, juntamente com isso, todas as demais virtudes cristãs. Alguns dos gnósticos se afirmavam impecáveis, pelo que também rejeitavam a verdade revelada em Cristo Jesus, pois acreditavam que Cristo uniu-se a Jesus no batismo e abandonou na crucificação. Dessa forma, o Cristo espiritual não teria sofrido nem morrido realmente pelos pecados da humanidade. Entre alguns dos ensinos heréticos do gnosticismo estavam a afirmação de que eles faziam de que o conhecimento é superior à virtude. Também diziam que o sentido não literal das Escrituras é o certo e só pode ser entendida por uma seleta minoria, que seriam os indivíduos verdadeiramente espirituais, sujeitos à plena redenção por meio do conhecimento. Isto é, a salvação é restrita a uma pequena classe de indivíduos e não acessível a todos. E eles também diziam que Jesus ter vindo ao mundo é um fenômeno inacreditável, pois a divindade não poderia jamais se unir a algo material como um corpo humano. Desta forma, também não acreditavam na ressurreição de Cristo. Dentre tantos falsos ensinos que eram ensinados naquele contexto e que são ensinados nos nossos dias hoje, a grande questão está no fato de que as características do crente verdadeiro não são externas, mas trata-se de uma atitude de foro íntimo, de coração, de uma mudança de mente, da maneira como nos relacionamos com o Senhor Jesus. O verdadeiro crente procura ser semelhante a Jesus. O texto da lição de hoje nos ajuda a examinar exatamente essa dimensão do caráter cristão que se manifesta no relacionamento do crente com Cristo Jesus e, consequentemente, a expansão do nosso relacionamento com quem está ao nosso redor.
Passaremos agora para o primeiro tópico que se encontra na nossa revista, que tem por tema Crentes sabem quem é Jesus. E se encontra em 1 João 2, versículo 11, que nos diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O conhecimento de Jesus tem múltiplas faces e implicações. Ele é muito mais do que aquilo que se pode revelar em apenas um verso da Bíblia. O crente verdadeiro busca constantemente se relacionar com Deus e, sendo imitador de Cristo, consegue distinguir quando por Cristo é chamado e exortado, como por exemplo no discurso de Jesus sobre o bom pastor, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 18. Nos diz nos versículos 3, 4 e 14: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas. E elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O crente que conhece a Jesus é abençoado pela qualidade necessária a cada momento de sua vida. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, está lá em Salmos 46. A força na fraqueza, a companhia na solidão, a paz em tempos de guerra. Ele é o advogado junto ao Pai nos momentos das nossas falhas. Ele é o nosso bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. Voltemos ao primeiro versículo estudado na lição. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No termo filhinhos, o apóstolo João, preocupado como um pai, chama afetuosamente seus leitores de meus filhinhos. Seu intuito é acrescentar um certo tom de ternura à mensagem. É um sinal de estima para os seus filhos espirituais, os quais, portanto, são filhos de Deus. Em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E agora eu destaco a frase, para que não pequeis. As declarações de João sobre o pecado tinham o objetivo de conscientizar os cristãos do perigo constante que ele representava e deixá-los em contínua vigilância, pois os cristãos não são impotentes contra ele. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10 nos diz: Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Enquanto fomos separados de Deus por causa do pecado, Jesus Cristo é aquele que está junto ao Pai. Enquanto somos injustos, Ele é o justo. Não apenas justo, mas Cristo é também justo para nos perdoar o pecado. Em 1 João 1, versículo 9, é aquele que nos justifica, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Embora deva continuamente reconhecer e confessar seus pecados, o cristão não é impotente contra ele. Cumprir o dever da confissão não dá licença para pecar. A salvação oferecida a todos os que nele creem tem as seguintes implicações. Primeiro, nos livra da culpa do pecado, é a justificação. É um ato exclusivo de Deus. Acontece no momento da conversão. Em Romanos 5, versículo 18 nos diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Segundo, nos livra do poder do pecado, é a santificação. É um processo que dura a vida toda. Eu participo perseverando, renunciando ao pecado. Romanos 6, versículo 22. Agora, porém,
libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Terceiro, nos livra da presença do pecado, quando na glória estivermos com Ele. É a glorificação. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E agora eu destaco a palavra advogado, do grego parakletos. É o título usado para indicar o Espírito Santo. No Evangelho de João é traduzido por Consolador. Em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em 1 João é empregado para apontar a Cristo. Esse vocábulo subentende alguém convocado para o lado, a fim de ajudar e, portanto, um mediador, um intercessor. Quando pecamos, Jesus nos representa como nosso advogado diante de Deus Pai, para defender nossa causa na corte celeste. Agora, não somos mais réus, mas filhos. Deus não é mais nosso juiz, mas nosso Pai. Nós que cremos em Cristo, não entramos mais em juízo, mas passamos da morte para a vida. João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Uma vez justificados, entramos para a família de Deus. Se pecarmos, não precisamos de uma nova justificação do juízo divino, mas do perdão de Deus Pai. Mas é sempre importante lembrarmos aquela passagem onde Jesus, ao auxiliar aquela mulher pecadora que seria apedrejada, e ele pergunta para todos, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, e aí um a um vai se retirando. E então ele vira para a mulher e diz, vai e não peques mais. Nós precisamos nos permitir viver o processo de santificação diariamente, em espírito e em verdade. E agora eu destaco a frase, Jesus Cristo, o justo. Essa expressão indica sua natureza humana, Jesus, o seu ofício messiânico, Cristo, e o seu caráter, o justo. E agora nós veremos o segundo tópico da nossa revista, que tem por tema, crentes confiam naquilo que Cristo fez. O justo, Jesus Cristo, é também a propiciação pelos nossos pecados. Foi o sangue de Jesus, vertido pelos nossos pecados, que tornou possível a propiciação. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2 nos diz, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E o primeiro subtópico do capítulo 2 vai nos dizer, suficiente para o nosso pecado. A propiciação foi suficiente para o pecado de todos aqueles que nele creem. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O termo propiciação é bastante ligado à ideia de propiciar, ou tornar possível, favorável. A propiciação está ligada aos sacrifícios do Antigo Testamento. Animais eram sacrificados e o seu sangue derramado como expiação, remissão, pagamento pelo pecado. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 14 e 15 nos diz, tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, o aspergiloá no propiciatório e também diante dele.
os sacrifícios eram oferecidos para cobrir os pecados e afastar a ira de Deus sobre os pecadores. Jesus Cristo torna-se o sacrifício, providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justa ira de Deus pelos nossos pecados e nos reconciliando com Ele. Em 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Também pode ser visto em Romanos 3, 25, 26 e 1 Pedro 2, 24. Ao vir ao mundo como homem, Deus tornou-se receptor de sua própria ira e dos meios de conceder libertação dessa ira, o justo e o justificador. Em Romanos 3, 26 nos diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele quem tem fé em Jesus Cristo. Jesus não é apenas o propiciador, ele é a propiciação. Jesus veio como nosso fiador e substituto. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu o duro golpe da lei em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa culpa, remindo os nossos pecados. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. Ele morreu em nosso lugar. A cruz é a justificação de Deus. Pelo seu sacrifício, nossos pecados foram cancelados. Agora somos justificados. Todo aquele em que ele crê é justificado, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Glórias a Deus. O segundo subtópico do capítulo 2 vai nos dizer: suficiente para o pecado do mundo. Cristo é a propiciação pelos pecados de todos, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O fato insistentemente lembrado na Bíblia e pelo cristianismo em todos os tempos é que Deus amou ao mundo e foi por isso que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz. Em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade que salva e liberta. E essa verdade, um dia, chegará a todos os povos espalhados na face da terra. E quando esse dia chegar, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Por isso, eu e você, cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Precisamos cumprir o ID. Precisamos anunciar as boas novas para todos que ainda não o conhecem. Porque um dia, ninguém poderá dizer que não ouviram falar dessa verdade que salva e que liberta. O mundo inteiro é um terreno genérico que não se refere ao indivíduo, mas à humanidade em geral. Na verdade, Cristo pagou o castigo somente por aqueles que haviam de se arrepender e crer. Jesus Cristo satisfez plenamente a ira eterna de Deus somente pelos eleitos que creem. Em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. A morte de Cristo teve um valor ilimitado e infinito, porque Ele mesmo é o Deus Santo. Portanto, o seu sacrifício foi suficiente para pagar o castigo por todos os pecadores, de todos os que são levados à fé por Deus. Mas a verdadeira satisfação e expiação aplica-se àqueles que creem. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará gloriosamente com ele todas as coisas? O que o apóstolo João está ensinando certamente não é o universalismo. O sacrifício de Cristo alcança todo mundo em extensão,
no sentido de que ele morreu para comprar para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nações, mas não todo um indivíduo indistintamente de cada tribo, língua, povo ou nação. É todo mundo sem acepção, mas não todo mundo sem exceção. Marcos 16, versículo 15 e 16 nos diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. As boas novas de Cristo está sendo anunciada para toda tribo, língua, povos e nações, para todos, sem exceção. Porém, somente será salvo aquele que declarar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. O que você tem declarado no percurso da sua vida? O Espírito Santo de Deus te faz essa pergunta novamente. Se você ainda não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pode ser uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te oferecendo para que você declare que o aceita como seu único e suficiente Salvador. Deixa Deus falar ao seu coração no dia de hoje. E o terceiro tópico da nossa revista vai falar sobre crentes fazem o que Cristo manda. O padrão de vida santa não é um preço pago para comprar a salvação, e nem mesmo um complemento para isso, já que Jesus é suficiente e nada está faltando na sua obra propiciatória. Do outro lado, essa vida santa é um resultado obrigatório da natureza da obra de Cristo na vida do crente. Guardar os mandamentos de Cristo é um sinal evidente que acompanha todo crente verdadeiro. A árvore que está ligada na videira verdadeira produz frutos naturalmente. Nos versículos de 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, que nos diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Num universo tão diversificado, de tantas igrejas, com tantas variadas doutrinas e práticas, como podemos distinguir o verdadeiro cristão do falso? João apresenta em sua carta 3 provas de que possamos aferir a fé e a certeza genuína da salvação: a obediência aos mandamentos, o amor ao próximo e a fé em Cristo. A obediência aos mandamentos de Deus constitui uma prova de comunhão genuína. Os mandamentos são vistos como uma disciplina moral que conduz o caráter do cristão. A prova moral consiste em obediência e amor, enquanto a certeza subjetiva de salvação vem por meio do testemunho interior do Espírito Santo. Em Romanos 8, capítulo 14 ao 16, diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A prova da obediência aos mandamentos constitui a certeza objetiva de que a pessoa realmente é salva. A obediência é a prova exterior e visível da salvação. Em 1 João 2, versículo 3, parte A, está escrito: Ora, sabemos o que temos recebido por isto. Neste versículo, João fala de conhecer a Deus intimamente. A certeza de que o cristão
conseguiu mesmo tornar-se íntimo de Deus é a disposição e vontade de obedecer os mandamentos de Deus. Em João 14, versículo 15, 23 e 24, nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Em parte do versículo 4 de 1 João 2 está escrito: eu o conheço. E pensando nessa frase, nos remetemos ao que os mestres gnósticos afirmavam. Supunham eles que o conhecimento místico, cerimonial e mágico era o caminho de volta para Deus. Mas o modo de vida deles não produzia santidade, como as árvores que não produzem fruto. Em João 15, versículo 1 e 2 parte A, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, a tira, ou em outras versões, a corta. E ainda em continuidade ao versículo 4 de 1 João 2, tem a frase: e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A desobediência demonstra a falta de conhecimento pessoal de Cristo. Alegar que se conhece a Cristo e continuar a desobedecer a sua palavra é mentir. Diz em João 8,44: vós sois do diabo, que é vosso pai, que quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas pessoas, o joio no meio do trigo, estão inevitavelmente no mesmo campo de ação dos crentes verdadeiros. São imitações e vivem de forma pecaminosa. São tão parecidos que há o risco de alguém tentar separá-los e se enganar. De modo que, apenas no tempo de Deus, mediante a apresentação dos frutos, é que o julgamento acontecerá. Em Mateus 13, versículo 30, a palavra de Deus é muito clara e ela nos diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita darei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhe no meu celeiro. Glórias a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara e ela é muito profunda. Por isso a palavra de Deus nos orienta que não nos cabe julgar, que o juiz é o nosso Deus. Porque por vezes podemos nos enganar dentro do nosso julgamento. Muitos falsos mestres, falsos profetas são dissimulados, como já aprendemos na palavra de Deus. E por vezes podemos nos enganar. Mas como acabamos de ler, Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele conhece o profundo do meu e do seu coração. Deus, no tempo determinado por Ele, Ele separará o joio do trigo. E nós devemos louvar e engrandecer ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em 1 João 2, versículo 5, nos diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quando o crente obedece aos mandamentos de Cristo, ele demonstra de forma exuberante os feitos de Deus em sua vida. Na linguagem bíblica, o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Esse crente é o bom perfume de Cristo. Em 2 Coríntios 2,15, ele é o embaixador de Deus aqui, enquanto peregrinos estivermos nesta terra. Concordo com John Stott quando diz que o verdadeiro amor de Deus se expressa não em linguagem sentimental ou em experiência mística, mas na obediência moral. A prova do amor é a lealdade. Em 1 João 2, versículo 6 nos diz: aquele que permanece nele
Esse deve também andar assim como ele andou. Cristo não é apenas o nosso mestre, é também o nosso exemplo. Qualquer pessoa que diga que é cristão deve viver como Cristo viveu. A tradução de Phillips deixa isso claro. A vida daquele que professa viver em Deus deve produzir perfeitamente o caráter de Cristo. Não basta conhecer os seus mandamentos e a sua palavra. O diabo, por exemplo, conhece toda a Escritura. O cristão verdadeiro precisa conhecer a palavra e seguir o exemplo de Cristo. É o testemunho. Qual o testemunho eu e você estamos dando para aqueles que não conhecem a Cristo e para aqueles que conhecem a Cristo? O que tem saído da nossa boca tem edificado vidas, tem sido para a honra e glória do nome de Deus, tem sido para a comunhão, para a unidade dos santos. Qual tem sido o nosso testemunho? O nosso testemunho reflete se o nosso caráter está sendo alicerçado na palavra de Deus, se estamos sendo imitadores de Cristo. Precisamos andar como Ele andou. E como Cristo andou? Ele andou regido pela humildade. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele andou em total submissão ao Pai. Ele se entregou a si mesmo. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Ele andou em amor e perdoou até mesmo os seus algozes. É assim que devemos andar. Uma vez que o conhecimento de Deus não é apenas intelectual ou emocional, mas sempre desembocará na obediência moral. John Stott tem razão quando diz: não podemos pretender permanecer nele, a menos que nos comportemos como ele. Como nós estamos nos comportando? Temos sido luz na terra, sal, temos feito a diferença no reino de Deus. Deus sabe a resposta que cada um de nós tem diante desta pergunta. Seguindo para a conclusão da nossa lição, o crente verdadeiro tem inúmeras razões para se alegrar. Não é sem motivo, irmãos, que louvamos e exaltamos ao Senhor constantemente. Só aquele que sabe quem é Cristo, que conhece as suas obras e aprendeu a viver em obediência à sua santa palavra, pode entender a dimensão extraordinária do Evangelho de Cristo. O verdadeiro cristão tem a sua vida pautada no modelo perfeito que é Jesus Cristo. O cristão precisa andar como Cristo andou. Ele precisa amar como Cristo amou. Um exercício bastante saudável para concluir a lição de hoje será um exame pessoal de nossos atos, de nossa maneira de viver, para perceber se verdadeiramente demonstramos o fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. O texto de Gálatas 5, do versículo 16 ao 26, é uma excelente referência para nos ajudar nessa tarefa de reflexão. Diz assim a palavra de Deus: mas se vocês se mordem ou se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidades sexuais, impurezas, libertinagens, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti.
que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A advertência final é sempre a mesma. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Irmãos, se a obediência é a prova moral que identifica o verdadeiro cristão, o amor é a prova social. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao Rei. 1 Pedro 2, 15 ao 17. Quem ama, respeita. Quem ama é fiel. Fiel dentro dos relacionamentos, dentro da amizade. Quem ama é empático. Respeita o lugar e a dor do outro. Quem ama reflete a luz de Cristo Jesus. Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e nos faça a cada dia vivermos no amor de Deus, vivermos no centro da vontade de Deus e fazermos tão somente aquilo que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo.